Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast All About Face. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Dr. André e com o Dr. Luiz Aueswald. Estamos aqui hoje para falar sobre técnicas. Vamos falar sobre aquilo que os nossos pacientes querem tanto ouvir. Como são desenvolvidas hoje as técnicas que vão chegar até esses pacientes. E vamos falar sobre pescoço. Eu acho que hoje, eu acredito que é uma das principais buscas na internet, o que fazer com o meu pescoço. E por onde a gente começa, doutor André? Fala pra gente. O pescoço, até não sei se dá para a gente colocar um slide ali naquela tela, para poder explicar como funciona o envelhecimento. Primeiro, entender essencialmente o que é o envelhecimento do pescoço em relação às bochechas, em relação à testa. O rosto, a gente divide ele em 3/3, né? A região frontal, que é a região das sobrancelhas, né, que cai com o passar do tempo. A região das bochechas, né, que é onde nós temos o fofão, como nós podemos ver ali, o jovem e ele já mais envelhecido, né? E a região do pescoço. Você acha que as 3 áreas envelhecem iguais? Na sua opinião? Eu tenho uma dúvida. Será que sim? Será que sim? Não. Não? Não, bem diferente. Então, a testa só tem pele. Então, pele e cai essa pele com um pouquinho do músculo e desce a sobrancelha. Então, é um tipo de envelhecimento. A bochecha, cai a pele, o músculo e uma bolinha de gordura que nós temos aqui na profundidade. É o outro tipo de envelhecimento. O pescoço é outro universo. Aqui tem muita coisa aqui no pescoço que envelhece também, que a gente pode ver ali, que parece só pele e um pouquinho de gordura. Na verdade, é uma outra conversa que a gente vai ter agora, né? Que envelhece de uma forma completamente diferente. A lipo de papada realça aquelas estruturas que estão na profundidade. E é o procedimento mais frequentemente empregado, a gente vê na mídia, né? Lipo de papada para rejuvenescer o pescoço. Você pode ter um ganho, né? Você vai reduzir a gordura, mas você reduz aquela gordura que a gente considera gordura boa. E deixa a gordura ruim, que é aquela profundidade. É uma pessoa que tem aquela barrigona, você tira a gordura superficial debaixo da pele e deixa aquela gordura profunda, onde estão nas vísceras. E a pessoa fica até mais estranha depois do tratamento. Mas então pode fazer o pescoço? A cirurgia do pescoço, sim, é essa que eu acho que é o grande diferencial. É onde a gente tem um estudo feito, é onde você mais percebe o rejuvenescimento de uma forma natural. É rejuvenescendo o pescoço. E por que tanta gente acredita que não... Eu, pelo menos, eu não acreditava que poderia fazer o pescoço. E por que tanta gente ainda acredita que não pode? Porque existe ainda muito pouco conhecimento, porque é uma área mais difícil, mais técnica, e são poucos profissionais que conseguem estar habilitados para tratar essas regiões mais avançadas. Realmente é um nível técnico mais avançado. Por isso que as pessoas não comentam. Eu prefiro não comentar aquilo que eu não faço. Então, nós vamos comentar o que nós fazemos, que a gente consegue chegar lá devido ao nosso crescimento técnico. Nós desenvolvemos diversas técnicas para tratar justamente isso aí. E o resultado fica mais interessante, porque você trata de uma forma anatômica. Se você considerar o pescoço apenas com pele e gordura, pronto, aí você está realmente criando um engano, não é, Luiz? É verdade. Você imagina se alguém põe um bolo com aquela cobertura linda assim, você olha para aquele bolo, você sabe o que tem dentro? Não. Então, não vai saber. Mais ou menos assim, a anatomia, você tem que desvendar o que tem lá dentro. Tá? Então, esse bolo pode ter um recheio zero, quer dizer, pode ser só um bolo de fubá que está com um recheio assim, bonito, com uma cobertura bonita, mas é só um bolo de fubá. Ou você pode ter um bolo de camadas, com morango, com creme, com chantilly, com um monte de coisa. Então, o pescoço é mais ou menos assim, fazendo um paralelo, quando você abre, você tem uma pequena camada de gordura debaixo da pele, que é essa gordura que o André comentou, que é muito exígua, muito fina, e que se você fizer uma lipoaspiração, ela vai dar pouco resultado no contorno. E abaixo dessa gordura, você daí tem uma musculatura, que é o platisma, que é um músculo que desce desde aqui da mandíbula até na região da clavícula. Ele é esse músculo que dá essas bandas que a gente tem no pescoço. Quando você contrai ele dá essas bandas.
E abaixo do platisma, daí vem o recheio propriamente dito, que daí são glândulas, músculo, gordura subplatismal, aquela gordura que fica abaixo do platisma, e que são eles, de fato, que normalmente dão um contorno assim, mais impreciso no pescoço. O pescoço fica, às vezes, meio com aquela cara de muito caído, muito pesado, porque essas estruturas, ou elas hipertrofiaram, ou elas mudaram de posição, deslocaram, tiveram um pouco de uma caída, que daí gera um apagamento desse ângulo adequado que a gente desse ângulo. E essas caídas, elas podem se pescoço. dar para esse monte de procedimento que as pessoas estão fazendo aí, até em consultório odontológico, que a gente tem visto, né? Bichectomia, o pessoal fazendo. Como é isso, doutor André? Porque a gente está vendo aqui, a gente está falando sobre a complexidade que envolve a anatomia inteira. Como que é esse resultado que essas pessoas vão ter daqui a 5 anos? Só complementando, por exemplo, a região do pescoço, que o Luiz falou. O pescoço, em relação à testa, se você abaixar a tua testa, se você baixar o pescoço, a testa muda? Não. Bochecha também não muda. Agora, o pescoço é que é o desafio. É um pescoço você esticado e outro pescoço, que é o que a gente chama de posição de WhatsApp, fotografia de WhatsApp, aquele que a pessoa está olhando para baixo, e aí você vê a realidade. E você tratar essas estruturas é um desafio muito grande, que é onde realmente coloca o cirurgião mais diferenciado numa posição de poder obter mais resultado, porque ele consegue ir mais na profundidade, que é uma área mais arriscada. A gente está falando ali do pescoço. Por isso as pessoas não estão falando sobre isso. Exatamente. Para você entrar ali dentro dessa área, você tem que estar preparado. E é uma cirurgia mais complexa, existem, lógico, mais riscos, mas se você tiver conhecimento, você pode tratar. Então, a gente consegue chegar nessas áreas com bastante segurança por conta das técnicas que nós desenvolvemos, justamente para evitar as complicações que são mais inerentes às cirurgias. Mas esse é um território, né, que é um território mais delicado, é um território que não é para qualquer um mexer. Tá? Então, é por isso que a gente tem visto, né, nos nossos grupos de WhatsApp, entre colegas, assim, complicações de profissionais não médicos que acabam se usando a entrar ali, complicações a pessoa não conhece a anatomia, não sabe o quão complexa essa anatomia é e o quanto preparado você tem que estar para poder abordar essa região. E claro que a pessoa quer simplificar para poder ter um resultado dentro de um método mais simplificado. A lipoaspiração é um método simplificado que está ao alcance assim da maior parte do pessoal, mas ele entrega pouco. Aí o que acontece? A pessoa vai com maior insistência, tentando tirar mais gordura. E aí acontecem, às vezes, alguns desastres, porque pega vasos sanguíneos, pega nervos, que às vezes acabam gerando os problemas. Então, tem que ter base anatômica, conhecimento técnico, é uma curva de aprendizado mais longa, você entrar na cirurgia profunda do pescoço, que é a parte abaixo do platisma, né? E naturalmente não é qualquer profissional que está preparado para esse tipo de situação. Então veja aqui, ó, se você olha aquele pescoço, quando você olha com o pescoço fletido, aqui você enxerga uma outra anatomia. Você está vendo essa fotografia? Você consegue enxergar isso no pescoço daquele paciente anterior? Não. Não. Então ali atrás existem volumes profundos que para você chegar nele e requer do profissional um conhecimento muito avançado técnico. E é o que vai fazer a diferença no resultado final. E o paciente que chega até o consultório hoje e ele diz, quero fazer uma cirurgia no pescoço. Como é chamada essa técnica? Tem um nome dessa técnica que vocês desenvolveram? Sim, é cervicoplastia, né? A cervicoplastia que a gente chama de deep neck. Você pode tratar superficialmente o pescoço, como o Luiz falou, de lipoaspirar a papada, né? Você vai retirar a gordura superficial, mas vai deixar todo um outro universo em que 70% do problema não é alcançado pela lipoaspiração. Isso é comprovado tecnicamente, o Dr. Jerry O'Daniel publicou, 70% do seu volume cervical, das alterações, estão abaixo do músculo platismo, e você lipoaspira só o que está acima do platismo. Então, você resolve muito pouco. Ou até cria outro problema. E cria um problema porque você retirou uma gordura boa. É uma gordura que é a cobertura do bolo. Então, a lipolipapada tira a cobertura do bolo e deixa só a parte mais rugosa. Então, daí, quando você vai operar, nós operamos muitos pacientes que já
tentaram a lipo de papada, a técnica é muito mais difícil, porque você já tirou aquela gordura, você não consegue repor aquela gordura. Então, tem mais chance de irregularidades, de problemas cicatriciais, sabe, de alterações finais no resultado. Para a gente, quando nós operamos o paciente sem ter sido feito lipo de papada, ou endolaser, ou outros tratamentos estéticos, né, de retirada de gordura superficial, é muito mais fácil. Quando fizeram esses tratamentos, por exemplo, bioestimuladores em pescoço, fazem aderência. Essa semana nós operamos uma paciente, foi extremamente difícil. Você não conseguia achar o plano de clivagem. Eles fizeram aderências ou nódulos, né, que nós não conseguimos tirar. Então, corroborando com o que o André falou, na verdade, assim, a cirurgia cervicoplastia, que é você fazer o contorno, não é uma técnica nossa, né? Nós não desenvolvemos a técnica, nós desenvolvemos as táticas. Existe uma diferença. Sim. A técnica cirúrgica e a tática. Táticas cirúrgicas são aqueles pequenos ajustes que nós aí sim desenvolvemos para poder alcançar uma cirurgia mais segura e mais efetiva, mais eficaz. E publicamos, inclusive, isso tudo. Mas são táticas que foram desenvolvidas para poder alcançar estruturas mais profundas de maneira mais segura, né? Então, a gente desenvolveu pontos de segurança para as estruturas profundas para não ter sangramento. Nós desenvolvemos um retalhinho de gordura aqui para poder dar um contorno mais adequado ao final da cirurgia. Nós desenvolvemos um tratamento como se fosse o mesmo acinturamento que você faz na barriga com a aplicatura do reto abdominal, aquele músculo que tem aqui na barriga. Nós desenvolvemos a técnica da aplicatura para os músculos inferiores do pescoço, para tratar justamente a parte mais baixa do pescoço, que é uma parte normalmente negligenciada pelos cirurgiões, uma parte mais difícil de você alcançar. A gente desenvolveu essas técnicas, essas táticas foram incorporadas à técnica. A técnica já existe, o deep neck, o neck lift, né, que é essa cirurgia já é antiga. Inclusive, aqui está o nosso livro de cabeceira, que é do Joe Feldman, uma grande referência na cirurgia do pescoço. Ele tem esse livro que é uma bíblia para nós. Então, isso aqui já está descrito, mas as táticas para facilitar a vida do cirurgião, isso nós incorporamos. E é por isso que também muitos colegas vêm nos visitar para poder ver como que a gente faz, qual que é a nossa abordagem. E eu fico impressionada porque, diante de todo esse universo que a gente está falando aqui para o nosso público final, aquele que está em casa ou está no trabalho e está considerando fazer uma cirurgia, e que bom que você chegou até esse conteúdo, que essas pessoas podem ter acesso a essa informação que é tão preciosa. Antigamente se falava muito que não adiantava, o pescoço evidenciava, né? Pode fazer o que quiser, mas no pescoço entrega, né? Que era aquela máxima que eu cresci também escutando isso. E o que me chama muita atenção, e talvez vá ao encontro de tudo isso que a gente está encontrando, às vezes, como dificuldade, em as pessoas aceitarem que tudo leva um tempo. Sim. E porque as pessoas querem resultados muito rápidos. E é isso que serve para todo mundo. Emagreça 20 quilos em 20 dias, né? Então, você vai fazer ali uma lipo de papada e você vai sair dali com um resultado. Mas o risco que talvez aquilo ali esteja te proporcionando, as pessoas não estão tão informadas. Porque elas só querem um fragmento. Porque elas querem tudo que é muito rápido. E não existem resultados que sejam permanentes, né? Quando você encontra atalhos muito fáceis. Então, por isso é tão importante que a gente entregue um conteúdo de qualidade em que as pessoas entendam. Olha o tamanho dessa informação, né? O que isso vai para alguém que vai dizer, nossa, vou fazer uma cirurgia. A próxima. Então, quando você olha, por exemplo, o pescoço, você olha um pescoço natural na posição neutra e quando você flete o pescoço, veja a diferença. Então, essa questão que a gente estava falando em relação ao envelhecimento do pescoço tem que ser levada em consideração se o profissional quer oferecer melhor qualidade no resultado. Ou ser simplesmente ignorado e fazer o tratamento básico, simplista e, como você falou, né, aquele rápido. Olha como eu fiquei o resultado vai durar muito pouco. Então, resultados que nós obtemos em cirurgia de pescoço são de muitos anos. Então, a gente vê o resultado ali durar por muitos e muitos anos, que é o que leva o paciente a ficar mais feliz, de uma forma bastante natural. Então, a região cervical é uma região que avançou muito nos últimos anos
ela era muito subestimada porque pouco se conhecia da anatomia. Tá? Hoje, com o avanço do conhecimento da anatomia, nos permite chegar nessas estruturas com mais seguranças, com técnicas que nós aprendemos através do Joe Feldman, Timothy Martin, Bruce Connell, são nomes consagrados na cirurgia do pescoço. Esses caras nos ensinaram. E nós aperfeiçoamos algumas técnicas. Então, nós temos muitas técnicas que hoje são divulgadas no mundo inteiro, como o Luiz falou, algumas delas, e que realmente fazem com que a cirurgia seja mais segura. Né? Então, por exemplo, você está vendo que eu te falei dos 70%? Sim. Você faz uma lipo, deixa tudo isso aí para trás. E aí essa aqui não pode ficar para trás. Se você quer um resultado bonito, não. Entendi. Então, você vai ter aquele resultado mais ou menos. Então, por vezes, o paciente não fica satisfeito. E a gente vê muitos desses pacientes nos buscando por conta de resultados que não foram adequados na primeira cirurgia. Na nossa história de vida, né, nós não saímos fazendo isso daqui, o pescoço profundo. A gente lá atrás, 20, quase 30 anos atrás, a gente fazia o pescoço feijão com arroz, vamos dizer assim. Fazia apenas, abria, dava uns pontinhos no músculo platisma, tirava um pouquinho da gordura, às vezes fazia alguma lipoaspiração, mas as pacientes falavam, doutor, está tudo bem, mas o pescoço não ficou tão legal. Então, aquilo ali também nos pôs uma pressão para sair da zona de conforto e buscar resultado. Daí foi que a gente buscou, o André visitou o Bruce Connell, a gente buscou as informações com outros colegas que faziam essa cirurgia mais avançada e a gente trouxe isso inicialmente. Claro, daí nós nos deparamos com os nossos próprios problemas, que a curva de aprendizado é grande, é longa. O aprendizado da anatomia também veio junto. E hoje a gente amadureceu. Tanto é que hoje a gente tem várias táticas cirúrgicas que são reconhecidas. Né? Eu tive o privilégio, né, de conviver com o precursor da cirurgia do deep neck. Isso, ele já é falecido, mas há muitos anos atrás, eu e o Luiz, a gente sentia aquela dificuldade, nossa, a gente quer rejuvenescer, aqui vai bem, mas o pescoço continuava, sabe, com aquela situação que não era aquilo que a gente queria. Tinha que ter algo mais, e eu conheci o Bruce Connell, que foi o precursor dessa cirurgia avançada de pescoço. É um cirurgião californiano, foi famoso no mundo inteiro, até hoje ele mantém, sabe, o status de precursor da cirurgia cervical, e eu fui visitá-lo. Liguei para ele, mandei uma mensagem. Naquela época era telefone, não tinha nada. Fax. Era fax, exatamente. Eu falei, olha, eu preciso ir aí te visitar. Ele falou, não, venha, fica aqui. Eu fui lá, fiz um estágio com esse cara. E eu tive uma sorte, Uau. porque para mim, ele já faleceu, ninguém mais vai conseguir ter essa oportunidade. E eu vi ele fazendo todas essas técnicas. Daí eu falei, não, meu Deus do céu, isso aí é um outro universo. Eu estou falando uma língua, você está falando outra. Eu preciso aprender a sua língua. Aí eu saí da zona de conforto novamente, né? Voltei. Aí nós tínhamos colegas aqui que nos ajudaram aí em laboratório de anatomia. Naquela época eram coisas assim mais de IML, sabe? E fizemos nosso aprendizado autodidata, colocamos nossos contatos com grupos de cirurgias oncológicas cervicais, foi o doutor... o Neiva, né, que nos levou mostrando cirurgia, meu professor de anatomia de cirurgia oncológica aqui do Hospital Evangélico, ele me ajudou, o grupo aqui do Erasto Gettner, foram vários profissionais que eu comecei a procurar. Eu tenho que achar uma resposta para isso, sabe? Eu preciso ir atrás dessas informações, porque não existia aqui no Brasil. Não existia. Eu imagino o doutor André sem a internet como é hoje, sem o conhecimento. Mas era a nossa realidade. Era a nossa realidade. E a gente foi atrás. Todo mundo acha, André, não, mas você é cirurgião de cabeça e pescoço? Eu não sou. Eu fui atrás. Eu sou cirurgião plástico. A minha formação de cabeça e pescoço é através da curiosidade, atrás de respostas para as minhas dúvidas. E a gente acabou conseguindo entender o que o Bruce Connell fazia, que eu fiz lá no estágio, vendo as cirurgias dele, trouxe para cá a minha informação na cabeça, a gente se aprofundou fazendo essas conexões, redes de contato que a gente tinha com os nossos amigos, que nos deram mais subsídio, e daí a gente começou a fazer. Pronto, aí mudou. Aí
nós viramos referência de pescoço hoje, no Brasil e no mundo. Hoje, realmente, as pessoas entendem realmente aquilo que a gente faz. É um nível muito avançado, mas posso dizer, é possível, porque eu saí do 0 e cheguei onde cheguei. Muitos colegas acham que eu já saí do 100. Sim, é assim. Não, mas você já é. Sim. Não, eu não sou. Eu me nasci cirurgião plástico como qualquer outro. Eu só tive um esforço danado, né? A gente sofreu, porque na época que a gente fazia, a gente era muito criticado também. Ah, você está fazendo uma coisa que não deve ser feito. O Bruce Cornell falava isso para mim. Lá ele também foi muito criticado. Hoje está todo mundo fazendo. Está todo mundo atrás disso. E aí cabe dois comentários, só para completar o que o André falou. O Bruce Cornell foi o cara que popularizou, porque ele tinha visibilidade, Califórnia, cirurgião plástico americano e tal. Mas sabe quem foi o cara que primeiro retirou e publicou a retirada de uma glândula submandibular, que é uma estrutura muito importante no contorno? Foi um brasileiro, Dr. Dalton de Pina, lá em Goiânia. E ele foi o primeiro cara que tirou uma glândula submandibular e fez uma cirurgia. Então, a gente tem muito orgulho disso também, né, André? Tem até uma história curiosa, porque vai ser publicado agora um livro que vai ser o melhor livro de anatomia do mundo e a gente está escrevendo o capítulo. E um cara lá do Canadá falou, André, você conhece o Dr. Dalton de Pina? Eu falei, não conheço. Será que ele é vivo? Olha, também não sei, vou me informar. E conseguimos chegar nele, vivo, aposentado, mora lá em Minas Gerais, não? Goiânia. Em Goiânia. Daí fiz o contato com ele. Ele ficou muito feliz e falou que ele deu essa aula sobre esse tratamento dessa bolinha, que hoje todo mundo está querendo aprender, que a gente já faz, né? E ele foi para a Europa e apresentou um trabalho. Tá? Esse trabalho dessa bolinha que ninguém fazia, ninguém sabia que existia aquilo ali no contorno do pescoço. Aí, quem estava lá na plateia? Bruce Cornell, o cara que virou o principal referência de cirurgia de plástica de pescoço no mundo. Então, você veja como é que são as coisas. Esse cara da Califórnia, que eu fui visitar e aprendi com ele. Ele foi aprender com o De Pina, que é um brasileiro. Só que o De Pina voltou para o Brasil e acabou não dando continuidade, ele parou. Ele começou, mas daí ele sofreu muita crítica, se sentiu acuado e ele falou, não vou fazer. Daí o Bruce Cornell, não, ele foi para frente, avançou, criou técnicas e se tornou o cara mais famoso do mundo no rejuvenescimento cervical até hoje, referenciado. E a segunda coisa que eu queria falar sobre do Dr. De Pina, mas também a questão hoje de a gente ter o nosso curso que mastiga tudo isso, dá tudo mastigado. Não tem que passar por tudo que a gente passou. Então, eu ia falar, as conexões que eles foram buscar fora daqui. De suor e lágrima que a gente teve para poder entregar o que a gente entrega hoje. Hoje, no nosso curso, os cirurgiões plásticos vêm e aprendem aquilo com toda facilidade, no cadáver, né, que é uma coisa totalmente segura, quer dizer, não vai aprender no paciente, vai aprender no cadáver, para depois saber a anatomia, ver como é que dá o ponto, como que tira a glândula, como que tira músculo, como que faz isso com segurança. E, quer dizer, hoje está tudo tranquilo para o pessoal. Mas quando que vai ser lançado esse livro? Esse ano, né? E vocês vão escrever um capítulo. Vários. Eu vou ganhar um presente, né? Sim. Eu já sei que eu vou ganhar um presente porque eu quero... Esse livro vai ser... é um livro do Dr. Brian Anderson, outro grande anatomista australiano, que também dá cursos de anatomia, foi um grande inspirador meu também. E ele está querendo fazer a última etapa da vida dele, ele já é um senhor velhinho, ele quer se aposentar, criando um marco histórico que eu acho que vai ser realmente esse livro de anatomia. E mais uma contribuição aí para a humanidade, né? Porque a gente vai construindo esse histórias... Esse realmente vai ser um grande pré e pós esse livro aí. Vai sair ainda, vai sair em breve. Acho que já está praticamente tudo encaminhado. Mas é interessante, só para assim, você saber que realmente o nosso começo foi mais difícil, né? Porque quando a gente começou, não tinha ninguém para a gente chorar nossas angústias. Hoje, as coisas acontecem, os caras me ligam, André, aconteceu isso, aquilo, como é que eu faço? Naquela época não tinha ninguém, era eu e o Luiz e a gente tinha que resolver o problema sozinho. E que bom que vocês tiveram um ao outro, assim, é realmente impressionante, porque ver dois irmãos tão unidos em prol do mesmo objetivo, e que vocês, eu sei, né,
todo mundo aqui sabe que nem todos os dias os irmãos, mesmo lá atrás, né? Então, assim, todo mundo sabe que irmão vai ter uma discussão, o irmão vai ter algum tipo de momento em que os dois vão ser divergentes em alguma coisa, e vocês foram as pessoas que mais se apoiaram, e eu acredito que no momento em que de repente, conflitou com a ideia do outro, vocês estavam construindo algo diferente ali. Sempre Positivo. muita discussão entre a gente, assim, no nível científico sempre, né? Claro, Sim. sempre buscando. Então, todas essas táticas, essas técnicas que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, teve uma participação mútua, né? Quer dizer, um questiona o outro, será que eu faço assim? Assim, a construção disso, com dois cérebros, é muito mais fácil você construir do que você construir sozinho. Porque sozinho você tem que pensar, refletir, aplicar, talvez. Então, se tem alguém ali fazendo um contraponto crítico, isso ajuda muito na evolução, né? Agora, então, vocês dois que têm essa humildade que eu estou vendo aqui na minha frente, vocês dois já se deram conta do que é a construção do que vocês começaram lá atrás, há quase 30 anos, e o quanto isso contribui para tanta gente ao mundo inteiro. O quanto vocês falaram, o curso que chega ali mastigado para alguém que fala, olha, você pode vir ao meu encontro porque eu tenho algo de muito valor para te entregar, e o quanto isso contribui para os outros. Mas você sabe, olha, que isso é a história da medicina em grande medida, né? Não só da nossa história, mas da história da medicina de maneira geral. Esse buscar o melhor constantemente através da ciência, através da análise crítica dos dados, da interpretação da natureza, isso tudo é uma progressão que não é de hoje, né? Isso são séculos, né? E a gente só replica numa área específica, né? Esse tipo de abordagem, né? De você fazer uma análise, ver o que você pode melhorar, aplicar um conhecimento técnico, científico, sempre em prol das pessoas, do indivíduo, né? E daí, claro, isso a coletividade acaba ganhando junto. Né? E eu vou fazer agora uma pergunta para a nossa audiência. Será que vocês já se deram conta do quanto isso é rico e importante para uma tomada de decisão no momento em que você decidir fazer uma cirurgia plástica facial, em que você vai entregar boa parte desses teus resultados, porque um doutor também não faz nada sozinho, né? Tem que ter a outra parte que vai fazer a parte dele também, que são os autocuidados. O quanto isso influencia no teu resultado, que é você buscar o que for melhor para você, porque você merece o que é melhor para você, e não navegar nessa questão de só estar na superfície buscando um resultado rápido, porque olha o tamanho da construção disso para te entregar o melhor resultado na hora que você estiver lá na ponta, se olhando no espelho, cirurgia facial todo recuperado, e todo mundo fala, nossa, valeu a pena, porque não foi algo que construiu ontem. A cirurgia plástica, assim como nós propomos para os nossos pacientes, é uma cirurgia mais avançada. Todo procedimento mais avançado tem um custo assim, de pós-operatório maior. É importante a gente lembrar que não é você entrou ali e saiu 20 anos mais jovem no dia seguinte. Tem um processo cicatricial, evolutivo, que eu acho que é importante a gente debater aqui. As pessoas imaginam que a cirurgia é imediata, terminou a cirurgia, você já está pronta para ir na festa. Não, existe um prazo, normalmente são os primeiros meses que isso vai tudo se resolvendo para se chegar naquele desejo que a paciente tinha, sabe? Rejuvenescer o pescoço, tirar o fofão, melhorar a região malar, tratar os olhos, levantar a sobrancelha, isso tudo a gente consegue num único procedimento, tudo de uma vez só. Só que um prazo de recuperação. Então, é importante que as pessoas entendam que quem está nos assistindo aqui, que é uma cirurgia, não é apenas uma injeção de um produto. É bem diferente. Tá, e para quem está buscando... A gente tem muito para falar e a gente vai ter muitos outros momentos para isso. Mas já que a gente vai falar hoje sobre técnicas de pescoço, bochecha, testa, região dos olhos, né? Tem gente que hoje vai para o consultório odontológico e ela vai fazer uma bichectomia. Certo. Como é a resposta disso, doutor? A bichectomia é uma bolinha de gordura que nós temos... Você podia colocar o slide lá do... Aqui, ó, nós podemos ver a bola de Bichat, no caso aqui do Paul McCartney, desceu, está lá no fofão. Ele era da região malar, se eu pegar ele mais jovem, foi descendo. Então, essa bolinha de gordura, ela pode ser subtraída desde que você levante a musculatura.
Senão vai ficar musculatura. Você tira a gordura e deixa a musculatura frouxa. Daí fica mais acentuado. Então, existe essa situação de tirar a bola de bichar. Nós normalmente tiramos a bola de bichar na quase totalidade dos pacientes associados à suspensão da musculatura, que é o que a gente chama de deep plane. Você puxa a musculatura profunda e reposiciona. Você tira a bolinha de gordura e, ao mesmo tempo, você reposiciona a musculatura. Então, as pessoas não vão encontrar o resultado que elas querem dessa maneira. Só a bichectomia pode causar problemas mais para o futuro, né? A bichectomia pura, né? A bichectomia ela tem que ser muito bem analisada. Não é uma cirurgia que você faz, todo mundo merece uma bichectomia, não. Você tem que analisar individualmente, né? A análise do paciente, a consulta do paciente, ver idade, flacidez de musculatura, volume, se essa bola está deslocada ou não. Então, isso tudo é importante ser interpretado. A bichectomia em pacientes muito jovens, que não têm flacidez de pele, não têm flacidez de musculatura, apenas para poder afinar a região da bochecha, ela tem que ser muito criteriosa, sabe? Porque ela é uma cirurgia que não tem volta. É difícil de você depois resgatar e devolver aquilo que você perdeu se a região da bochecha ficar muito deprimida. Então, tem que ter muito critério porque nessa vem hora, pelas sabe? modas, né? O pessoal vai pelas modas e vamos fazer do que for para ser... É um dos itens das bochechas. A bochecha é um tratamento mais complexo do que puramente a gente considerar a bola de bichar. Então, a flacidez, como a gente vê aqui, por exemplo, no Paul McCartney, dá para rejuvenescer ele de uma forma muito bacana, sabe? Por quê? Porque ele tem todas as características do envelhecimento das bochechas, que é o descenso da musculatura, um pouco de acúmulo de gordura superficial que desceu ali para a região da linha da mandíbula, que é o que a gente chama de fofão, a bola de bichar que deslocou e caiu lá para baixo, tanto que você vê um buraquinho para cima, está vendo isso? Sim, aqui. Ali é onde ela estava e para onde ela desceu. E por isso a gente fica parecendo mais triste? Sim. Exatamente. E existe possibilidade de você reverter isso. Existem cirurgias mais superficiais e mais profundas. Aí entra aquela questão, o que é o deep plane? Vale a pena deep plane, porque se está muito na moda, né, esse termo deep plane, é uma técnica mais avançada de rejuvenescimento das bochechas, em que você vai no nível mais profundo. Você entra debaixo da musculatura, no nível bem profundo, daí você consegue tracionar toda essa musculatura para cima e, junto com ela, a pele. Então fica, por isso, tão fica natural. Bem bonito, bem natural. Um pouco mais natural. E que vale lembrar, né, que é uma premissa, né, de vocês com relação a essa questão da entrega do resultado mais próximo do natural possível. E essa técnica de plane, ela tem essa vantagem. E, de novo, deep plane é uma coisa que você tem que ter conforto técnico. O cirurgião tem que ter conforto técnico, né? E você, se tiver indicação, você tem que estar confortável em indicar. Nem todo mundo tem o conforto para poder entregar esse tipo de técnica. E, claro, daí você tem outras opções, mas essas outras opções talvez deem um resultado mais limitado. Então a melhor opção para esses profissionais é que eles venham buscar o conhecimento para que eles tenham esse conforto. Esse conhecimento do deep plane, ele é mundial. Existem vários centros no mundo que divulgam, né? Tem vários centros nos Estados Unidos, Europa, que ensinam o deep plane. Porque é uma técnica mais avançada, você está mais próximo da região profunda, onde estão os nervos. E hoje, um agravante, né, que mudou bastante, é a injeção de bioestimuladores nesse plano profundo. Que hoje a gente abre e está cheio desses produtos lá dentro. Daí, por vezes, é difícil você realizar a cirurgia, você tem que mudar a estratégia e acabar usando outra técnica para a segurança do paciente. Mas, de forma geral, quando a gente consegue, nós desenvolvemos uma técnica que realmente nos permite resolver grande parte desses problemas ainda que nós estamos vendo com bioestimuladores. O que é o problema que a gente vê com muita frequência no pós-operatório dos pacientes que têm muitos tratamentos estéticos nas bochechas anteriores, é que o tempo de recuperação e de inchaço pós-operatório é bem maior. Então, o paciente tem que estar mais preparado. Porque aqueles produtos, você não vai tirar os produtos, eles vão ficar lá. Só que quando você manipula eles ficam mais inchados. É uma reação inflamatória que está lá dentro. Aqueles produtos causam uma reação inflamatória. E você mexe em cima delas. Você tem que mexer nelas, né, para poder tratar. Então, isso é uma das situações que a gente tem explicado. Quando se injeta um produto, são milhares de partículas, né?
milhões de partículas, né? Pequeninhas. Pequenas moléculas, né? Então, Ninguém faz nem ideia. então, quando você injeta isso, dá a impressão de como se você tivesse um corpo estranho, né? Como se fosse uma prótese. Né? Que fala assim, prótese de mama, eu vou lá, eu quero tirar a prótese de mama. A prótese de mama é uma só. Você vai lá, ela tem um invólucro, você vai lá, tira e está resolvido. O produto de preenchimento, são milhares, milhões de partículas que são injetadas e cada um deles se comporta como se fosse uma pequena prótese. Você faz uma pequena reação inflamatória. De corpo estranho. De corpo estranho é isso. Então, comparativamente, assim, para a pessoa entender, é mais ou menos como se você pegasse um copo d'água aqui e aqui eu vou despejar um pouquinho de vinho. E aí eu vou falar para você, olha, agora você separa o vinho da água para mim. Complicado. Você consegue? Eu vou te dar uma pinça e você tira o vinho da água. Como é que você consegue? É difícil. Se mistura de maneira que é quase que impossível esse tipo de informação ele precisa chegar para o maior número de pessoas, explicado porque não é por explicado. Vezes, Não é explicado. Eu vou ali, vou fazer. Por desconhecimento do próprio profissional que está injetando. Então, às vezes as pessoas vêm assim e falam, não, mas eu vim aqui porque vocês tiram o produto. Não é assim. A gente consegue dar uma solução para a estética através da cirurgia no território que os produtos estão, mas a retirada dos produtos não é realizada. Não totalmente. Partes, fragmentos, assim, acaba, às vezes, uma sendo pergunta retirado. Que talvez quem está nos assistindo agora possa estar fazendo. Fiz um monte, e agora? Não, então, a gente teve num debate agora, por exemplo, tem uma colega que faz esses produtos, coloca os produtos e opera também, sabe? Aí eu até perguntei para ela, né, como é que é a vida dela. Eu peço para parar 2 anos antes os bioestimuladores. Tá, então, essa informação não é passada para os pacientes. Tá? Eu vou aplicar em você, mas se não ficar bom, você vai ter que esperar pelo menos 2 anos. E 2 anos, na nossa percepção, que nós operamos, tá? Muito mais do que ela. É que é muito mais tempo do que isso. Entendo. Por vezes os produtos ficam... Nós temos visto, por exemplo, operei uma dermatologista que colocou ácido hialurônico 10 anos atrás e não saiu o ácido hialurônico, nem com hialuronidase, nem com nada. A gente teve que fazer um corte aqui no meio da bochecha dela para poder tirar, sabe? Não saía. E ela tinha injetado diversos produtos nas bochechas, também não conseguimos. E a composição, realizar de uma coisa misturada com outra. Ela foi colocando rápida, né? E o rosto dela ficou inchado, um inchaço permanente, sabe? Comparação que você já viu aqueles lutadores de karatê que quebram telha nos programas de televisão, que o cara vai lá e primeira telha, beleza, tranquilo, né? Segunda telha, tranquilo. Aí põe 5, tranquilo. Aí o cara põe 10, quebra a mão, não quebra a telha. Fica mais difícil, então, quando porque é uma composição de muita coisa. Quando você vai agregando ano após ano, e cada ano são 4, 5 vezes que às vezes a pessoa vai fazer um procedimento desse, você vai empilhando a reação inflamatória na parte mole, na parte da gordura, da musculatura, naquele território. Então, aquilo gera uma placa inflamatória que é muito difícil de você quebrar. É muito difícil de você entrar nesse território. E aí é que mora o problema. Então, quando você me perguntou para a gente, se a pessoa já colocou bastante coisa, tem que analisar, tem que fazer uma avaliação presencial, não adianta fazer uma consulta online nessa hora, a gente tem que sentir, tem que palpar, tem que fazer um exame de ultrassom dermatológico, às vezes um mapeamento, um exame de imagem, uma tomografia. A gente faz de rotina isso, né? Para daí você poder ter uma ideia de onde estão esses produtos, sabendo também que se eventualmente a cirurgia for indicada, se a gente se sentir confortável em indicar a cirurgia, que isso não antecipa a dificuldade técnica. Porque as pessoas falam, não, mas com o ultrassom, com a ressonância, com a tomografia, eu vou saber onde está, você vai saber onde está e você vai conseguir desviar desses produtos também, ou tirá-los, né? Não é assim que funciona. Porque a hora que você abre, se aquilo tudo é uma placa, é um processo inflamatório, tem sangramento, é difícil de você identificar o plano cirúrgico muitas vezes. Então, eu vou dizer aqui que a gente vai ficar com uma ótima oportunidade para um novo debate, não é nem um debate, para uma nova discussão, para uma nova abordagem, para uma nova orientação, como queiram chamar, mas a gente vai precisar falar mais sobre isso, porque a gente tem cada vez mais pessoas mais jovens, que o jovem quer isso tudo muito acelerado e que não está indo em busca desse conhecimento. Então, na nossa estatística, 90 a 95% dos nossos pacientes têm longos períodos de tratamentos com injetores. Então,
E você vê a realidade que a gente vive é essa hoje. Fica aqui a dica, então. Eu sou Iole Scófano e a gente está aqui para a gente falar sobre o que é importante para você. Então, doutor André, doutor Luiz, vamos fazer o seguinte. Para quem está em casa ou para quem está assistindo a gente, na próxima edição em que a gente estiver aqui junto, a gente vai falar sobre como você vai ser mais paciente com você para que você possa ter um resultado a longo prazo. Então, busque conhecimento, busque excelentes profissionais, porque com certeza você vai ter o melhor resultado, certo? Certo. Então, quero agradecer aqui mais uma vez e a gente fica então com o nosso desafio. Vamos falar sobre mais daquilo que ninguém está falando, porque isso vai trazer um resultado ótimo para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Violeta. Para você, até a próxima.